e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Um dia irei passar o rio, vencer a morte sem temor. Morrer pra mim será vitória. Verei na glória o meu Jesus, meu Salvador, porque vivo está, olhando em frente, sem vivo está, não temerei, pois eu sei que tenho meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Olá, amigos de estudos bíblicos. Estamos muito contentes porque a palavra de Deus tem falado ao nosso coração e temos sentido quanto a nossa fé tem aumentado em Deus. E neste dia eu estou muito contente com novas pessoas que estão participando da nossa escola dominical online. Convide os amigos, é um momento muito especial de comunhão com a Bíblia e aqueles que estão há tempos também. Hoje, com alegria, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Nós vamos para o terceiro evangelho no Novo Testamento, o Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas. E vamos para o capítulo 17. Lucas, capítulo 17. E vamos refletir, pensar, gratidão, memória do coração. Hoje usei uma frase do filósofo grego Antisthenes. Gratidão, memória do coração. Bíblia aberta? Então nós vamos ler alguns versículos, ou melhor, durante o estudo leremos mais. Lucas capítulo 17, versículo 11. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Lucas 17, 12 e 13. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem compaixão de nós, tem piedade de nós. Bíblia lida, vamos orar nesse instante. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Deus de amor, de infinita bondade e misericórdia, nos enviou o seu Filho, para que através dele nós pudéssemos ter a vida eterna. E através dele nós pudéssemos estar aqui diante do estudo da tua palavra. Agradecemos porque ele veio, morreu e ressuscitou. E agora nós podemos aprender com ele. E vem, Senhor, me usar como um canal. Alimenta aqueles que estão conosco na Escola Dominical Online. Tu conheces a necessidade de cada um de nós. Supre cada uma delas. E oramos em nome de Jesus. Amém. Gratidão, memória do coração. Nós temos o grande pensador Cícero, e ele coloca para nós uma orientação muito valiosa. A gratidão é não só a maior das virtudes, mas origem de todas as outras. Depois nós temos lá o filósofo e também escritor inglês, o C.S. Lewis. Ele tem também uma colocação pertinente. A gratidão confia no passado e o amor no presente. E depois nós temos o
grande teólogo norte-americano, Billy Graham, ele diz claramente, de um lado ao outro da Bíblia, nós estamos estudando a Bíblia, somos ordenados a sermos gratos. A Bíblia coloca ponto fundamental, gratidão. A gratidão é o fluxo natural de um coração que está, veja bem, sintonizado com Deus. Eu gosto muito de Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja. Ele é conhecido popularmente como Santo Agostinho. E há um livro dele que até sugiro àqueles que tiverem tempo, oportunidade de ler, chama-se Confissões. Se você já leu, vai lembrar. Se não, tem a oportunidade. Há nas melhores livrarias do ramo e também em PDF pela internet. Ele tem essa obra que é um formato de oração, Confissões. E ela é sua própria biografia. Então, Agostinho descreve a infância, toda aquela formação intelectual dele, uma vida longe de Deus e as orações da sua mãe, Mônica, rogando a Deus pela conversão do filho. Até que ele tem um encontro com Ambrósio e ele se volta para Deus. Confissões. E eu gostaria de deixar claro nessa obra que ela foi escrita por alguém, no caso, Agostinho de Hipona, ou popularmente Santo Agostinho, que profundamente compreendeu as circunstâncias da vida. E na obra você percebe o teor. Ele aprendeu, Agostinho de Hipona, aprendeu a desenvolver a gratidão. É claro que no texto que nós lemos hoje, o Evangelho de Lucas, você tem percebido, nós já tivemos 2 estudos anteriores falando dos fariseus, e é um evangelho que coloca muito bem esse grupo religioso da época de Jesus. E esse grupo religioso, quando a gente vê a palavra em hebraico, né, fariseu, significa separados. E eles eram religiosos dessa seita, que seguiam as leis escritas e orais constantemente. Mas eles não entendiam a gratidão. Porque para eles, por eles andarem certinho dentro das leis, era obrigação de Deus abençoá-los. Eles não precisavam agradecer. É claro que no texto que a gente acabou de ler, nós estamos lá em Lucas 17, e os 3 primeiros versículos, nos deparamos com um momento especial do ministério de Jesus Cristo aqui na terra. Ele está entre Samaria e Galileia. E, de repente, 10 leprosos, a gente vê que eles viviam marginalizados na sociedade, não havia tratamento, eram colocados à deriva da sociedade. Solicitam a Jesus cura. Os 10 estavam ali clamando por cura em Jesus. E essas palavras, a hebraica sarat e a grega lepros, envolve uma série de doenças de pele. Provavelmente, ao estudar o tema, seria a hanseníase que a gente tem atualmente. E a hanseníase tem algumas peculiaridades que ela afeta a pele e vários órgãos do corpo. E naquela época, infelizmente, ela era vista como a maldição de Deus. Então, além da doença, eles eram estigmatizados, estereotipados como malditos diante de Deus. E ali, no caso, a hanseníase, é uma doença que afeta muitas cordas vocálicas. E eles devem ter feito uma força tremenda para conseguir a atenção de Jesus. Eles usaram o máximo da sua voz para fazer aquilo, e deve ter doído muito, porque a hanseníase afetava as suas cordas vocálicas. E a gente vê aí em Lucas 17, 12, 13, o fato em si. Observe. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância, porque eles eram estigmatizados, marginalizados, malditos, e gritaram em alta voz. Aí, o esforço diante daquela doença: Jesus, mestre, tem piedade de nós. A tradução melhor também é: tem compaixão de nós. Então eles gritaram ali. E eles colocaram
algumas características de Jesus. Jesus, mestre, tem piedade de nós, compadece de nós à distância, porque eles não poderiam se aproximar dele socialmente. Jesus, é claro, refere-se à pessoa, era aquele que estava caminhando no povoado. Mestre, a palavra aí grega é epistanes, que quer dizer comandante, chefe. Então, alguém que tem poder. Jesus, mestre, tem autoridade. E eles tinham consciência que Jesus poderia libertá-los. E é interessante isso. Jesus poderia libertá-los ali, há 2000 anos atrás, como pode nos libertar no tempo presente. E ele vem com aquele clamor. Compadece de nós, tem piedade de nós. Porque, na verdade, a ação de Jesus Cristo dependia da sua misericórdia. Eles clamaram por misericórdia em relação à situação que eles estavam. E a gente vê em Lucas 17,14, o momento. Ao vê-los, isso é importante, Jesus nos viu, como ele nos vê hoje. Todos nós somos observados por Jesus. Ele disse, naquele exato momento, vão mostrar-se aos sacerdotes. Porque automaticamente, para declarar que eles estavam curados, teria que ter a assinatura do sacerdote da época. E olha o que aconteceu no momento que Jesus os mandou. Vão aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados, foram curados. E, é claro, ele olha com muita atenção, foram purificados, totalmente curados da lepra, e também purificados cerimonialmente. Porque, na verdade, eles tinham que ir ao sacerdote, e o sacerdote declarava que eles estavam purificados cerimonialmente, e eles poderiam voltar novamente a ter a sua vida em sociedade, voltar à família. Agora, você imagine a alegria deles em direção ao sacerdote. Você imagine um ar novo, olhar para o próprio corpo, ver o corpo voltando ao que era antes da enfermidade, e todas aquelas manchas, tudo desapareceu do seu corpo. Houve uma transformação completa, porque Jesus faz um milagre completo. E aí, nós vamos aprender, nesse texto hoje, gratidão, memória do coração. Veja bem, nós temos tido essa memória do coração, temos demonstrado gratidão em uma sociedade totalmente ingrata, uma sociedade em que, no Brasil especialmente, eu quando estive a estudar na Inglaterra, no Canadá e Estados Unidos, a palavra mais usada é thank you. Obrigado, obrigado, é normal, né? Já estive na Espanha, estudei na Espanha também, lá quando eu falava muitas graças, não preciso fazer isso. Nós não somos como os americanos, a mesma visão latina. As pessoas não têm muito hábito de agradecer, dizer obrigado, né? E aí, no texto, a gente vai aprender a importância, porque a Bíblia toda enfatiza gratidão. E Antisthenes nos deu memória do coração, o filósofo grego. É claro que, em primeiro lugar, gratidão, memória do coração, prestemos muito bem atenção nisso. Tem a ver com a percepção dos benefícios. Quando a gente percebe o que aconteceu, avalia, pensa, reflete, a gente para agradecer. Quando a gente vê a ação de Deus na nossa vida, e isso a gente vê diariamente, ao acordar e ao deitar, e durante a noite, o cuidado divino, a gente para agradecer. E aí, em primeiro lugar, a gratidão tem a ver com a percepção. Quando você percebe realmente os benefícios. E isso aconteceu ali, naquele momento em que Jesus curou os 10 leprosos. Lucas 17, 15 a 16. Um deles, quando viu que estava curado, veja bem, um deles voltou louvando a Deus em alta voz. Agora já podia tranquilamente expressar em alta voz, porque já não tinha mais a hanseníase, a garganta não estava afetada. Prostrou-se aos pés de Jesus. Ele agradeceu. Este era samaritano. É claro que muitas pessoas são abençoadas, mas poucas param para refletir sobre o quanto foram ajudadas, estimuladas, amadas, capacitadas e protegidas.
Eu, quando acordo de manhã, a primeira coisa eu agradeço a Deus, porque Ele me guardou durante toda a noite. E ainda mais, as pessoas todas querem o benefício, mas recebem o benefício e esquecem daqueles que os abençoaram. As pessoas não têm uma memória muito forte em relação à gratidão. Elas têm memória de raiva, rancor, ódio, as maldades feitas na sua vida. A pessoa tem uma memória, falou o nome da pessoa, volta toda aquela incisão, aquela raiva, aquele rancor. Mas de gratidão. É claro que eu me lembrei do Andrew Carnegie. Ele foi um dos maiores empresários dos Estados Unidos. E, é claro, normalmente nos Estados Unidos, os empresários, ao partirem dessa vida para a eternidade, eles doam os seus bens, grande parte, para as instituições de caridade. E foi o que ele fez. Mas um parente dele recebeu $1 milhão. Veja bem, o parente recebeu $1 milhão. E o parente xingou o Andrew Carnegie, após a morte, é claro, xingou, murmurou, reclamou, porque só recebeu $1 milhão. Então ele se sentiu desprezado com apenas $1 milhão. Imagine, a pessoa que não tem gratidão, não tem memória do coração, ela não é agradecida nem por $1 e nem por $1 milhão. Porque o problema não está no dólar, não está na grana, o problema está no coração. Quem não aprendeu a agradecer, quem não tem esse sentimento, nada está bom. A insatisfação é completa. E foi o que aconteceu com esse parente do Andrew Carnegie. E, no caso nosso, a gente vê claramente a porcentagem da gratidão na sociedade da época de Jesus, como na sociedade da época atual. Um deles, quando vendo que fora curado, os olhos dele foram abertos pela misericórdia de Deus, e ele, para ver não só a cura física, mas o importante é a cura da sua alma. Porque o mais importante nessa vida é a cura da alma. As pessoas estão demais preocupadas com o físico. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Mas esquece que após a morte tem algo a acontecer. Você viu no estudo da semana passada. Muita gente até ficou assustada. Assista lá o estudo anterior sobre a partida do rico e Lázaro. Então veja bem, a pessoa não está atenta. A alma é que é eterna, o corpo é temporário, passageiro. E aí o que aconteceu? Ele não só observou, porque a gratidão é o modo do coração, a pessoa tem a percepção dos benefícios. Ele observou a cura, mas percebeu que era Jesus. Era a pessoa que estava diante dele. Ele não precisava ir ao templo, como foram os outros 9, para ser chancelados. Eles estavam curados e poderiam voltar à vida social. Mas ele estava diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Estava presente diante dele. Foi o único que percebeu quem estava ali, quem operou a cura, que era o Messias esperado pelo povo de Israel. E ele volta, uma coisa muito linda, ele volta dando glória a Deus em alta voz. Porque quando a gente recebe um benefício, uma dádiva, a gente se alegra, a gente compartilha, a gente se lembra com alegria. E ele prosseguiu, como prosseguir, ir em diante, como foram os seus companheiros, diante de tão grande bênção, como não voltar? Só ele voltou para agradecer. E, é claro, voltou, porque ele não conseguia mais caminhar sem se prostrar diante de Jesus. Porque agora o que acontece, ele não quer mais caminhar nas suas próprias forças. Quando nós temos um encontro com Jesus, profundo, real, transformador, nós não queremos viver sem ele. Ele passa a viver na nossa vida, ele passa a morar conosco, ele passa a nos guardar, nos guiar. E é o que aconteceu aí. Ele voltou, e ainda mais, dando glória a Deus em alta voz, não é? Esse é um homem que louva, né? Homem que louva no mesmo tom, alta voz. E ele quer que as pessoas escutem e saibam como foi a restauração da sua vida, como acontece quando as pessoas têm um encontro real com Jesus, como aconteceu com aquele leproso, né? O agradecido, vamos dizer assim, o agradecido,
Ele não queria só viver com aquela alegria, mas compartilhar com os outros, como nós fazemos aí todas as semanas, compartilhando com as pessoas. Algumas nos ouvem, outras não, mas ele queria mostrar o que Jesus fez na sua vida. E a gente olha no versículo 16, ele prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. Porque é submissão. Diariamente nós nos prostramos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E é um ato de submissão e reconhecendo a autoridade, reverência. E não há lugar melhor do que aos pés de Jesus. Nós temos aquele momento fascinante, né? Da vida de Marta e Maria e Lázaro. Jesus visitou a casa e Marta estava preocupada com os afazeres, esquecendo basicamente de estar aos pés de Jesus. É o que Marta fez. E Jesus disse a Marta: Marta, Maria escolheu a boa parte, estar aos pés de Jesus. E é o que nós realmente estamos, aos pés de Jesus, e é o que o agradecido, né, se colocou diante de Jesus. E ele fez o que? Agradecendo-lhe, porque ele percebeu o benefício. Então a gratidão menor do coração tem a ver com a percepção, percebe o benefício. E as ações não são suficientes, por isso prefere palavras de agradecimento, ele não se contém. E aí diz, esse era samaritano. Havia uma rixa muito grande entre samaritanos e judeus. Eles se odiavam, era algo assim. E Lucas deixou para o final a bomba, né? Porque o único homem grato ali, se você perceber nas entrelinhas, os outros eram todos judeus. Todos judeus. Nada de gratidão. E o samaritano, considerado pária, imundo socialmente, foi o único que agradeceu. Então observamos aí que a gratidão, memória do coração, tem a ver com a percepção dos benefícios. Um só percebeu os benefícios. E a gente percebe na sociedade atual. Pode observar no nosso museu da vida, quantos voltaram para agradecer o que fizemos? Pouquíssimos. Mas isso é indiferente. Cada um tem o seu caminhar. Cada um tem seu universo. E nós respeitamos. Mas vejam bem, gratidão, a memória do coração. Em primeiro lugar, tem a ver com a percepção dos benefícios. Mas em segundo lugar, não retorna da mesma proporção do bem que é feito. Não espere. E nós fazemos as coisas para as pessoas sem esperar nada em troca. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Jesus nos orientou. Nós fazemos para Deus. Nós não fazemos para receber glórias nenhuma. Então, a gente tem que tomar consciência. Quando a gente tem gratidão a memória do coração, a gente sabe que não vai ter retorno. Agora, o maior retorno é a bênção de Deus. Não o louvor das pessoas, o elogio das pessoas. Mas vejam bem aí, no texto, Lucas 17, nós começamos a perceber. Jesus perguntou. Eu acho fascinante a didática de Cristo, né, de Jesus. Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Isso é Lucas 17. E no 18 ele vai colocando, não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Jesus observou, Jesus viu. Eu me lembrei agora, quando estava fazendo a meditação, do Samuel Leibowitz. Ele foi um advogado nova-iorquino, famoso lá nos anos 30, né? A gente já deve ter assistido até um filme em relação a ele, quando ele defendeu 9 negros que foram acusados de estupro e sentenciados à pena de morte. Ele os defendeu e os livrou, porque nós todos sabemos do preconceito racial, tanto na América, em todas as partes do mundo, né? O preconceito, e especialmente nos Estados Unidos, que eles foram acusados por terem estuprado e não eram eles. E a gente, quando lê a biografia, tanto do Carnegie, que eu falei anteriormente, quanto essa biografia do Samuel, a gente vê que mais de 75 homens foram livrados da cadeira elétrica, como advogado de Nova York, e coloquei até em vermelho aí no quadro, quem está ouvindo, eu vou ler, e quem não está, a ver.
nunca nenhum deles o procurou para agradecê-lo da vitória. Nunca. Os 75 que foram libertos da cadeira elétrica, nunca voltaram para agradecê-lo. Mas ele não deixou de fazer. Porque quando a gente tem a gratidão em memória do coração, a gente tem essa percepção. Não espere nada. Faça, porque a gente faz para Deus. Observando que os que fazem o bem jamais devem desanimar. Porque realizam o que é bom e não para ser reconhecidos. Nós não estamos aqui para aparecer. Eu não estou aqui para aparecer. Quem tem que aparecer aqui é Jesus Cristo. É o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, não eu. Nós somos temporários. Ele é eterno, eu sou o finito. Eu sou apenas um instrumento dele, um canal, um mordomo de Deus, a usar os meus talentos para levar as pessoas a terem uma experiência com Jesus como eu tive. E é claro que no versículo 17 do texto de Lucas 17, olha lá. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Olha bem. Jesus sabia muito bem a resposta. Porque ele era Deus, ele era homem e ele era Deus. Natureza humana, natureza divina. Mesmo antes da cura, e que os 9 não voltariam. Ele sabia disso. E é isso que a gente tem que tomar consciência. A gente faz o melhor de nós. Para a família, para o trabalho, para a sociedade, para a escola, enfim, onde estamos inseridos. Mas nunca esperamos retorno. Porque nós vamos ter o retorno na eternidade. Mas nessa vida não se espera. E aí a gente observa. Eles representavam os judeus da época. E muitos hoje. As pessoas só querem bênçãos. Hoje na sociedade é isso. As pessoas querem que benzam a casa, que benzam o escritório, que orem por isso, orem por aquilo, tal. Tudo material. Mas esquece de reconhecer a importância de Jesus. O mais importante numa casa não é só orar pela casa, benzer a casa, coisas desse nível. O mais importante é que Jesus esteja na casa conosco, como ele está. E Cristo prestou atenção naqueles que são gratos, ele presta atenção. Observe muito bem. Pois ele capturou os seus olhos de atenção, ele observou muito bem. Como nós somos observados por Deus, porque nós temos um Deus Pai, Filho e Espírito Santo que é onisciente, sabe de tudo. Onipresente, está conosco sempre. E é onipotente, tem o poder, como aconteceu aí. Ele curou os 10 leprosos. Todos receberam benefício. Nós chamamos em teologia graça comum. Todos receberam a graça. Né? É uma graça comum, porque não chove só na casa daquele que faz a vontade de Deus. Chove na casa de todo mundo. É a graça comum. Né? Então, eles tiveram todos. Mas apenas um deles voltou. E Jesus observou muito bem. Onde estão os 9? Nós temos uma facilidade enorme para sermos ingratos. A pessoa faz 10 coisas boas a nós, aconteceu algo que nos agradou, nós passamos a olhar a pessoa com outros olhos. Não vou falar odiar, porque é muito forte esse termo odiar alguém. A gente percebe no olhar das pessoas, às vezes, um grau de ódio, é terrível. E Jesus sabia onde eles estavam e seus pensamentos. Mas ele faz a pergunta para a gente meditar na resposta. Onde estão os 9? Onde estão as pessoas que receberam o benefício, a graça comum? Os 10 foram curados. Onde estão os 9? E hoje na sociedade é a mesma coisa. Onde estão os filhos que os pais criaram, educaram? Eu fiquei muito triste com aquela história que eu vi na funerária. Lá as pessoas estavam acertando. Eram 14 filhos. Apenas um ajudou a pagar o que foi feito, o funeral do pai. 14. É incrível ver. São 10, 8, 4, 5 filhos. Os pais são de ajuda, não tem ninguém. A ingratidão é algo terrível, como aconteceu aqui. O Spurgeon, o príncipe dos pregadores, aqui no Brasil, segundo o reverendo Arival Dias Casimiro, o príncipe dos pregadores é Fernando Hernandes Dias Lopes, né? E eu me sinto muito feliz, porque fui calouro dele. Nós estudamos no mesmo seminário, e ele estava no último ano e eu no início. E realmente já era um homem, era um pregador assim, fabuloso. Mesmo seminarista, quando era seus sermões de prova, enchia o auditório. Inclusive eu estava lá também, no ano que eu estive com ele, em 1984. Agora, o Spurgeon, que é o príncipe dos pregadores inglês,
Ele diz o seguinte: é importante notarmos que mais pessoas obedecem a rituais religiosos do que louvam a Deus de coração. E é o que aconteceu ali. Ele voltou louvando a Deus. Ele não foi se preocupar com o ritual lá cerimonial de ser chancelado pelo sacerdote, estava curado. Mas o mais importante não é o ritual religioso, é o louvor a Deus. E é claro que 1 de 10, né, voltou para agradecer e adorar. Então a gente aprende aí, gente, a importância, né, agradecer e adorar. E a gente aprende o quê? Há mais pessoas que clamam e oram do que pessoas que adoram e louvam de forma genuína. A gente vê as pessoas num rosário de clamor, pedidos, mas muitos esquecem que antes de fazer os pedidos é adorar e louvar a Deus. As petições são temporárias, isso é importantíssimo. As petições, os pedidos são daqui dessa vida. Mas o louvor e ações de graça são eternos. Então isso é ponto pacífico. Então a gente vê a bondade de Deus e, é claro, todos são beneficiados com a graça de Deus. Mas apenas um adorou e louvou a Deus. Eu gosto muito da colocação do Charles, né, Spurgeon, e eu até vou colocá-la aqui. Há um sermão dele, tem muitos sermões. Se você quiser ouvi-los, eles estão aí no YouTube, né, os sermões dele. E ele tem, num dos sermões dele, em relação a esse texto, ele fala da humildade do leproso. Achei muito bacana isso, né? A humildade do leproso. Quero que notem mais uma característica desse homem, falando em relação ao agradecido, né? O leproso agradecido. Prestemos atenção no seu silêncio em censurar os outros. Quando o Salvador perguntou: onde estão os outros? Esse homem não respondeu. Esse adorador estrangeiro não se levantou e disse: oh Senhor, eles foram todos para sacerdotes. Estou espantado que eles não voltaram para louvá-lo. Oh irmãos, nós temos o bastante para cuidar das nossas próprias vidas. Quando sentimos o quê? Que é o que o leproso sentiu ali, agradecido. A graça de Deus em nossos próprios corações. Quando nós somos agradecidos a Deus, não importa, não censuramos ninguém, julgamos ninguém, oramos pelas pessoas, né? Mas ali, naturalmente, porque a graça de Deus estava com ele. E o mais importante é a graça de Deus. E quando a gente encontra a graça de Deus, as demais coisas, né, serão acrescentadas. E buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, como diz Jesus Cristo no Evangelho, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas vejam bem, Jesus cura 10 leprosos. Lucas 17, 18. Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão estrangeiro? Por quê? Ingratidão. Né? Ingratidão chama a atenção de Jesus. Eu achei importante salientar isso ainda mais, reforçar a nós. Ingratidão chama a atenção de Jesus e de forma negativa. E eu gosto muito da frase de Lutero, né, o reformador, e é para a gente guardar essa frase e ficar conosco. Existem 3 cachorros perigosos. Lutero já falava lá, né, no século XVII. A ingratidão, veja bem, são 3 cachorros perigosos. A ingratidão, a soberba, soberba, e a inveja. Quando mordem, deixam uma ferida profunda. E o Senhor Deus percebe muito bem a ingratidão, e ele percebeu muito bem a ingratidão dos 9 leprosos. Mas vejam bem, concluindo, a gratidão e a memória do coração, é claro, tem a ver com a percepção dos benefícios. Mas também nós temos consciência de que não retorna na mesma proporção do bem que é feito. Não esperamos nada. E em último lugar, a gratidão traz uma bênção ainda maior do que o bem recebido. Quando nós somos gratos, vem algo muito mais valioso para nós. E quando nós lemos aqui o último versículo de Lucas 17, 19, que é o texto que base para a nossa meditação de hoje, né? Gratidão, memória do coração, termina assim: e disse-lhe Jesus: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Isso é algo muito especial, porque ele foi em busca da cura física, mas ele encontrou a cura espiritual.
Muitas pessoas vêm em busca da cura física. Os problemas físicos vêm para fazer com que possamos depender de Deus. Nada acontece na nossa vida. Essa semana mesmo eu estava a colocar nas redes sociais, né, textos, sempre enfatizando isso. Né? Tem uma razão de ser, tem um propósito. Então observe bem, muito bem essa questão, né, séria. E disse-lhe, levanta-te, a tua fé te salvou. Olha o benefício muito maior do que uma cura apenas de lepra física. E o samaritano agradecido encontrou, antes de muitos do povo de Israel, o Salvador. É importante isso. Os problemas vêm, as dificuldades, as adversidades, para que a gente veja que essa vida não é nada. Nós somos temporários e essa vida é realmente, no mundo tereis aflições. Jesus nos alentou. Mas se ele morreu, vencia o mundo. E ele, a lepra o levou a conhecer o Salvador. E é claro que 9 leprosos voltaram para casa livres de uma doença física. Eu fico a pensar, o agradecido voltou liberto de todos os seus pecados. Os pecados foram todos perdoados. Ele teve o que nós chamamos a cura espiritual. E é claro, aí é um dom da fé. E Jesus declara que a fé do agradecido era diferente da dos 9. É uma fé para receber um benefício, a cura. Foi o que aconteceu. Eles acreditavam, os 10 acreditavam, mas recebeu algo muito mais, que é misericórdia e fé para agradecer. E aí nós nos deparamos com algo mais valioso ainda. Efésios 2:8. Isso é importante. Preste atenção, você que está pela primeira vez participando da Escola Dominical Online. Pois vocês são salvos pela graça. O que é graça? É um favor imerecido. Por meio da fé, e isso não vem de vós, ou de vocês, mas atual, é dom de Deus. O dom da fé é algo dado por Deus. Isso é importante. A gente fala, enquanto o dom da fé não for dado através do Espírito Santo à pessoa, ela não acorda, ela não acredita, ela desconfia. Mas observe bem que automaticamente o leproso agradecido recebeu o dom da fé. E ele passou a compartilhar algo que especialíssimo, gratidão. E aquilo se tornou real na sua vida. Ele não estava nem com tempo de preocupar-se com os 9, como o Spurgeon diz. Porque a graça de Deus já preenchia o seu coração. E, através da graça de Deus, ele via tudo agora. Quem tem a graça de Deus, quem tem Jesus, quem teve o encontro com Jesus, quem nasceu de novo, todas essas terminologias que nós ouvimos aí dos pregadores, muda completamente radical. E ele passa a incluir, a viver na sua vida a gratidão. É claro, gratidão pela família. Como nós temos que agradecer pela família que nós temos? A família biológica que a gente tem e as famílias do coração que surgem em nossas vidas. Passa a viver, não é? Com essa bênção maior, com esse benefício maior que ele experimentou. Gratidão pela saúde. Como é importante a gente, todos os dias, estar de joelhos dobrados ali, agradecendo a Deus pela família que tem, pela saúde. Nós estamos diariamente orando, pessoas que estão combatendo várias enfermidades. Diariamente, nas madrugadas, estamos a interceder por elas e Deus tem respondido às nossas orações. Os tratamentos têm sido eficazes. E eu oro muito para que Deus dê sabedoria aos médicos, para que encontrem todas as curas ao câncer que nos deparamos na atualidade. E essa semana tive algo assim, achei interessante. Os ingleses já estão conseguindo, a gente não precisará mais fazer implante de dentes. Há um remédio agora que você coloca na gengiva e produz um dente. Achei interessante isso, vou dar uma olhada melhor, mas era essa a colocação ali do artigo. Gratidão além da família, da saúde, gratidão pela misericórdia de Deus. O quanto Deus tem sido misericordioso conosco em toda a nossa existência. Olhe bem no museu da nossa vida, quanta coisa a gente já fez que, olha, é terrível. Nós não teremos coragem de expor publicamente o que já fizemos. Mas Deus mudou a nossa vida, perdoou todos os nossos pecados, nos lavou, nos purificou através do sangue de Cristo. E hoje a gente tem gratidão por sua misericórdia, mas também gratidão por fazermos parte da Igreja de Cristo. Hoje no mundo, nós temos um self-service de religiões tremendo, né? Um self-service
de comunidades religiosas e tudo. Hoje a internet é a mesma coisa, você tem um leque de opções. A pandemia trouxe ainda mais isso. Mas o mais importante é fazer parte da Igreja de Cristo. Veja bem, Igreja de Cristo. Então isso é importante, porque é a igreja que vai morar no céu. Não é a igreja presbiteriana, não é a igreja batista, não é a igreja católica, não é a igreja metodista, não é a igreja congregação cristã, a Assembleia de Deus, e uma infinidade. O que vai morar no céu é aqueles que estão na igreja de Cristo. Não é? Então, gratidão por fazermos parte dela. Porque a partir de sendo que Jesus é nosso Senhor e Salvador, nós fazemos parte da igreja de Cristo e pertencemos às denominações onde nos identificamos. E também gratidão pelas tribulações de tempestades. A gente tem que agradecer. O leproso, aí, se não fosse a lepra, ele não tinha encontrado Jesus. Foi aquela turbulência na sua vida, aquela tribulação, aquela tempestade, que o levou até Jesus. E muitos de nós a mesma coisa. Lembrando também, nesse momento, eu gosto muito da compositora Annie Steele. Ela era muito grata a Deus, tudo na sua vida. E teve um fato assim trágico na existência dessa compositora norte-americana. No dia do seu casamento, a festa estava tudo montado, ela já estava na igreja e o noivo não apareceu. Mas o que aconteceu foi o seguinte: no dia do casamento, ele afogou-se em um rio. E essa Annie Steele, ela sabia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Lembre lá Romanos 8:28, dá uma lida lá, sempre leia. Tudo tem um plano, tudo tem um propósito. Mais tarde, ela escreveu um hino, o Father's Whatever of Earthly Bliss. E a minha humilde tradução seria: Pai, seja qual for a felicidade terrena. Qual for a felicidade terrena, eu sou grato a Deus. Mesmo ali naquela situação em que o seu noivo partiu para a eternidade. E o hino que ela escreveu, a letra que ela escreveu, é essa. Preste atenção. Em alguém que usufruiu de uma bênção muito maior. Aquela realidade ali, dura, fria, a fez ser mais íntima de Deus. Olha o que diz: Pai, seja qual for o bem-estar terreno, será rejeitado diante do Senhor. Aceito no teu trono da graça. Permita que essa petição se eleve. Ela faz uma oração a Deus. A segunda parte do seu hino: me dê um coração calmo e cheio de gratidão, mesmo diante da perda do meu noivo, do meu futuro marido. Me livre de todo murmúrio, reclamação. A bênção da tua graça é imparcial e me permita viver para ti. Porque nós vivemos para Deus. Esse é o plano. E ela termina o hino. É muito bonito o hino. Permita que a tua doce esperança me pertença. Ele não tem nenhuma inódia em português. Minha vida e morte sejam assistidas. Tua presença através da minha jornada brilha. Coroe a minha jornada até o fim. Amém. Foi o que ela fez. Ela se colocou diante de Deus, diante da tragédia, e Deus fez com que ela compusesse esse hino. E o hino é belíssimo. Tá? Se você quiser ouvi-lo no YouTube em inglês, é belíssimo o hino. A gente vê a inspiração dela, a intimidade dela com Deus, diante daquela prova, daquela situação difícil, ela se elevou, a sua alma se elevou a Deus. Concluindo, gratidão, memória do coração. Será que nós temos essa memória do coração? Como falou o filósofo grego Antisthenes? Percebe os benefícios, temos percebido, temos sido agradecidos, temos falado diante de Deus, como foi ali o leproso, chegou diante de Jesus e expôs e com alta voz gritou os benefícios que o Senhor tinha feito na sua vida. Segundo, não retorna a mesma proporção do bem que é feito. Quando você tiver ingratidão na sua vida, quando não tiver retorno, lembre-se, a gente não está fazendo para as pessoas. Tudo é feito para a glória de Deus. E em último lugar, traz uma bênção ainda maior do que o bem recebido, ou seja, aos pés de Jesus para louvá-lo e agradecê-lo eternamente. Que o mais importante é a vida eterna com Ele. E aquele leproso, o agradecido, não só teve uma cura física, mas teve a cura eterna. E hoje está na eternidade com Jesus. Para sempre. E um dia também nós vamos estar com Ele para sempre. Então é muito importante realmente aprender, desenvolver, viver, ensinar as pessoas
gratidão, memória do coração. Que Deus abençoe. Amém. Nós vamos agora então, nesse momento, orar. E depois nós vamos cantar. Tem um hino no final, não esqueça. Então vamos lá. Senhor, como é bom Jesus Cristo habitar em nosso coração. Nós temos a presença dele real, viva em nós, através do Espírito Santo. E ele nos dá o dom da fé. Podemos crer em ti e muito mais expressar a ti a nossa gratidão pela salvação eterna do leproso, do agradecido e por nossa salvação eterna em Cristo Jesus. E agora, Pai, nós expressamos a gratidão pelas 93 mulheres que oram, que fazem parte do grupo que intercede pela Escola Dominical Online. Em especial, nós nos lembramos da Leiliane, que fez aniversário no dia 6 de abril. Gratos por essa vida, a use, Senhor, poderosamente em todo o tempo. Agradecemos muito pelo lar da Luana e do André, Senhor. Agradecemos muito pela Inês Straub. Temos orado por ela, pela sua saúde, e graças a Deus ela está em casa. Glória a Deus por isso. O Senhor ouviu a nossa oração. E nos lembramos da dona Ninfa, que é sogra da mulher que ora, Zelene, 100 anos de vida. Gratos porque o Senhor tem cuidado dela e a abençoado. E também pelo Lucas, não é? Netinho da Miriam Fischer e Dedé, os avós, gratos pelo privilégio da longevidade e ver a sua descendência. Queremos, ó Pai, interceder ainda pelo Marcelo Bragantini, Senhor. Gratos pela cirurgia da semana, o Senhor o acompanhou, o assistiu, abençoou toda a equipe médica. E agora, ó Pai, está em convalescença. Cuida, opera, age no tratamento para que brevemente Marcelo possa voltar para casa com a Lúcia Helena. E volta louvando e agradecendo a Deus como o leproso fez. Nos lembramos, ó Pai, do nosso vizinho Bruno. Está numa situação complexa, difícil. A sua mãe já passou por isso e graças a Deus ela voltou para casa e está conosco. E seja com ele agora, ó Pai, ali em Sorocaba, cuidando, zelando, restaurando a sua saúde, Senhor, não somente física quanto espiritual. E guarda a família. E seja, ó Pai, acompanhando também a sua mãe, Sueli, restaurando a sua saúde e o seu tratamento. Guarda o Eduardo Taquinaca e especialmente a cirurgia que ele vai fazer, Senhor. Prepara essa cirurgia. E seja, ó Pai, com a missionária Fernanda, Senhor, ali, filhas de Nilceia e Fernando, em Angola, continua usando poderosamente aquela vida. Guarda também a Emanuele, que vai fazer um transplante de rim, Senhor, ela precisa. E seja, ó Pai, propiciando esse rim para essa menina, Senhor. E seja, ó Pai, também com o Wilson Santini, que não está muito bem de saúde. O Senhor conhece a sua carência e necessidade. E seja, ó Pai, com todas as famílias enlutadas. Nós temos aqui, nos recordamos dos filhos do seu Janguito, da professora Mariinha, da família Pienta, Senhor, e pedimos pela Sueli, pela Pienta, pela sua saúde, pela saúde do seu genro também. E seja, ó Pai, cuidando dela e cuidando de todos eles. E seja, ó Pai, com a família do reverendo Samuel Barbosa, Senhor. Alessi partiu para morar contigo. E seja agora, ó Pai, confortando, consolando o coração da sua mãe Eva, das suas irmãs Thaís, Jael e Samuelzinho. Seja com eles, ó Pai, os assiste com a tua graça, com o teu poder. Guarda, ó Pai, os nossos missionários Jussara e Ademar, foram ao sul, já voltaram para casa. Seja abençoando o seu trabalho, abençoando o seu programa de rádio ali, todas as manhãs. E seja, ó Pai, com a Cauane, que está com embolia pulmonar ali na UTI. Seja o médico dos médicos dela, Senhor. Guarda os Mateus, Senhor, o do Ari, e o Mateus, filho do coração de Patrícia. E seja, ó Pai, também com os nossos Sidneys, o Martins e o Sidney lá de Tietê, abençoando o tratamento de combate ao câncer. Guarda também o Senhor Djalma, o seu João também, pai da Lucinéia, Senhor, e seja cuidando, restaurando a sua saúde. Continua operando na vida do Alexandre, do Reginaldo Mussim também, Senhor, da Tânia na Itália, do seu Cardenal ali, dando suporte para sua esposa e os filhos cuidarem dele naquela medicina paliativa, Senhor. Guarda, Senhor,
o seu Hélio, o Hélio Gardenal, Senhor, a sua família e a sua esposa, que eles tenham todo o suporte do alto para atendê-los. E seja, Pai, com a Sandra Citrone, Senhor, assistindo o seu tratamento, assistindo a sua vida, cuida dela, Senhor. E intercedemos pela Giovana e Miriam Fischer, os seus propósitos profissionais, e seja cuidando delas, sua carreira profissional, guarda, proteja, as abençoe. E agora, Pai, nós queremos agradecer por tudo que o Senhor tem feito e interceder pelo nosso país. Cuida das autoridades federais, estaduais e municipais, que elas tenham a sabedoria do alto para conduzir a nossa nação. Guarda o nosso mundo, Senhor, e guarda os momentos complexos que a humanidade está a viver e que ela possa ser despertada, como o leproso foi despertado para Jesus como seu Salvador, que o mundo possa despertar para o único Salvador do mundo, que é Jesus Cristo. Agradecemos por esse momento e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Amém. E agora vamos louvar a Deus como o leproso fez. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que atravei, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites dessa vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo